que você fazia com 17 anos de idade, hein? O que você aprontava por aí? Vinhetinha. Muito bem. Com 17 anos, esses caras aí já faziam muita coisa no futebol. Nós pegamos como critério o ano em que eles faziam 18, não é isso? Estavam na virada ali de 17 para 18, todos esses aí. O Haaland, por exemplo, faz 18 no meio de 2018, então a gente pegou até dezembro de 2018, tá? Para colocar aí pra valer, a galera. Vai ter Pelé, hein, gente? Olha aí, ó. Vai ter Pelé. E que é uma crítica. E já começa botando no 10. Né? Que é uma crítica, é um pedido, eu vi muita gente do público falando que às vezes a gente tirar o Pelé apaga um pouco da história, não é que apaga, né? Mas a gente não gasta tanto tempo para falar sobre o Pelé como gasta para falar de outros jogadores. E numa geração que conhece muito pouco o Pelé, inclusive ainda duvida dos feitos dele, é legal que a gente fale sobre o Pelé, a gente discuta o Pelé e dê para reverenciar o reino. A gente tem que desenhar que ele é o 10. Não é isso? Não, e esse daí deixar eu acho, claro. E esse daí, assim, tem muita gente que ainda questiona o Pelé e tudo, mas esse daí eu acho que é inquestionável. Com 17 que a gente está falando aqui, o ano que completa 18, com 17 anos, esse cara foi campeão da Copa do Mundo, como titular, fazendo 6 gols nos últimos 3 jogos da Copa do Mundo. Ele fez 1 nas quartas, 3 na semi e 2 na final da Copa do Mundo adulta, não era o Mundial Sub-20. Então, assim, acho que a gente já tem que começar o programa colocando o Pelé no 10. Fora na temporada dele de 57, né? A temporada dele é a temporada de... 57. Temporada 57. 58 e 59, mas vamos botar... Ele nasceu em 40, né? Ele nasceu em 40. Ele nasceu em 40. Então, a primeira temporada cheia dele como profissional é 57. Tem 17 anos de idade. Ele tem já mais gols do que jogos. Ele já tem 41 gols em 38 jogos. No ano seguinte, com 18, e aí vai ter uma parte aqui do até onde ele foi, etc. Mas vamos botar 18 nisso aqui. Ele já tem 66 gols em 46 jogos. Isso fora ter ganhado uma Copa do Mundo, botando a Copa de 58, começando no banco, né? A gente já até falou várias vezes aqui, ele e o Garrincha começam a Copa de 58 no banco, assume titularidade pelo meio do caminho e bota a Copa do Mundo no bolso. Mas naquela época, o futebol... Eu tenho um recado pra você. O Pelé não é um viajante do tempo. Ele não nasceu em 2024 e foi lá em 58 ganhar a Copa. Ele nasceu na época. E ele tinha os problemas da época de preparação física, ele tinha os problemas da época de preparação de um monte de jogo. Era uma porradaria o futebol naquela época. Nem cartão amarelo tinha, meu amigo. Era uma porradaria o futebol naquela época. Então, quando muita gente fala assim, mas jogava... O futebol hoje é mais difícil porque ele é mais físico. Tá, mas o Pelé não é um viajante do tempo. O Pelé nasceu naquela época, jogou naquela época e com 17 anos nesse recorte. É muito 10. E no ano completou 18, ele também foi campeão paulista. Ainda teve isso. E o Campeonato Paulista naquela época era um... Já larga ele no 10. Já larga ele no 10 porque não tem... O Wallace fala de porradaria. Procurem os lances da final da Libertadores de 63, Santos e Boca Juniors. Os lances de porradaria envolvendo o Pelé. Acho que ele levou e acho que ele deu também, né? Porque senão, se ele só apanhasse, ele não saia vivo da bomboneira. Pega esse... Tem na internet aí, tem mole aí, você acha? Primeiro cartão amarelo, aproveitando que eu trouxe aqui, só para trazer informação, Copa de 70, né? Jogou entre México e União Soviética. Ou seja, o Pelé jogou quase a carreira dele inteira sem a existência do cartão amarelo. É o seguinte, então, como eu expliquei, é até dezembro de 2018, o ano que o cara fez... Por exemplo, eu dei o exemplo do Haaland, que até não está na lista, que caiu, estava na lista prévia. Ele fez 18 no meio de 2018, né? Em julho de 2018. A gente considerou até o fim do ano. A gente esticou a análise até o fim do ano, porque, também no dia seguinte que o cara sai de 17 para 18, a gente deixa de avaliar, seria injusto. Então é até o fim de 2018, tá? O corte que a gente fez aqui. Então vamos lá. E mais de 70 nomes na primeira lista, tá? Era gente pra caramba. E a gente foi tesourando aí, senão dura 3 horas ou de 0 a 10 e você não ia aguentar, né? Já tá difícil pra você aguentar 1 hora a gente aqui. Então vamos lá, Kun Agüero. E é um programa, já tá adiantando, né? Aqui eu estou com o meu computadorzinho
Vitor Sérgio tá com o computador dele. É um programa que a gente vai ficar muito olhando pra cá. Não estamos cagando para o programa. É porque tem muita coisa que a gente precisa pesquisar. A gente não quer passar informação errada para você, querido espectador. Porque já é um programa muito difícil de fazer, né? A verdade é que a gente não lembra. Boa das coisas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ronaldinho Gaúcho estava na lista. A gente tinha certeza que tudo que o Ronaldinho tinha feito era com 18 anos de idade. Era com 19. Tivemos que tirar. Tivemos que olhar aqui no detalhe e tivemos que tirar. O Agüero estreou com 15 anos, né? Em 5 de julho de 2003. Começou no futebol com 15 anos de idade. O Agüero na temporada que ele completou 18, ou no ano que ele completou 18, é o ano que ele se muda para o Atlético de Madrid. Então ele faz 18 anos no meio do ano e se muda para o Atlético de Madrid. Naquele ano, se a gente considerar o final até o final de 2006 e o ano de 2005, o Agüero era muito grande. Ele aparece como um fenômeno do Independente. E muita gente falava, cara, esse cara vai durar pouco ali. Durou realmente pouco, foi pro Atlético de Madrid. No ano de 2006, juntando Atlético de Madrid e Independiente, ele joga 27 vezes e faz 14 gols. No ano de 2005, que ele tinha 17, ele joga 27 jogos e faz 12 gols. Então, ele tinha 30 gols. No ano que ele completou 18, ele já tinha 30 gols por Independente Atlético de Madrid. Já era titular do time, já foi vendido por um caminhão de dinheiro. Chegou no Atlético de Madrid titular e foi o principal nome, um dos principais nomes do título Sub-20 da Argentina. A Argentina ganha o Mundial Sub-20 de 2005. E ele é um personagem importantíssimo junto com o Messi. Então, acho que cabe uma 7 ali, ou mais. Inclusive, nesse Mundial 2005, salvo engano, tem um Brasil e Argentina nesse jogo. O Messi mete um golaço nesse jogo. E o time da Argentina tinha Messi, tinha o Agüero no banco nesse jogo, mas tinha Zabaleta, que era um cara que acabou virando, né? Fernando Gago, tio Biglia. Era um time bem interessante. O Brasil comandado por Rafael Sobis. A diferença do nosso principal jogador pro principal jogador dos caras era um pouco grande. Eles tinham o Messi. Acho que eles tinham um material um pouquinho melhor que o nosso. Nem pelo Sobis, coitado do Sobis, mas mais pelo Messi. E você percebe aí que são fotos da época, tá? Então esse aí é o Agüero com 17 para 18 anos, com esse cabelinho diferente, que eu não sei se favorecia muito, mas era o visual que ele adotava na época. O VSX sugeriu um 7, você compra o 7? Eu tenho dúvidas, cara, de verdade, porque eu acho que o Agüero era um negócio muito regionalizado ainda. Se você pegar a principal temporada dele ali próximo, quando ele tem 18 anos. Tem o Mundial Sub-20, mas não é uma competição profissional. Você vai ter ali vários desses jogadores que a gente vai falar já estão deitando e decidindo competições profissionais. O Agüero ainda era um cara que, apesar de muito novo, eu acho que é muito impactante, né? Ele começar tão novo. Mas eu não sei se foi um cara que botou no bolso o futebol argentino com menos de 18 anos, assim. Eu não sei se eu colocaria na 7, não. Cara, ele é titular do Independente no futebol, de tomar porrada pra caramba. Então, beleza, mas por exemplo... ele fez 12 gols no ano e 14 no outro. Mas então, por exemplo, vou pegar o Endrick. O Endrick tudo bem que tem a diferença dos times, né? O Palmeiras era um time extremamente competitivo e tal. Cara, querendo ou não, o Endrick coloca um campeonato brasileiro no qual ele é um grande protagonista. Eu acho injusto o Agüero ficar numa nota tão alta, talvez até à frente de um Endrick da vida. Vai pesar muito o hype em cima do cara na época? Mas não sei. Por exemplo, teve gente aqui que caiu por não não ser tão hypado na época, né? Na virada ali dos 17 para os 18. Acho que é um pouco o caso do Agüero, né? Pode ser. Acho que não tinha essa... Que nota você pensou? Menos, eu pensaria uma 5, por aí. Eu acho que é 5, por aí. Eu acho que vai... Se a gente precisar subir, eu subiria. Mas, tem muita gente que fez muita coisa até os 18 anos aí, cara. Mais que o Agüero também, acho. O Pato, por exemplo, pra mim é um cara que fez mais. Mais que o Agüero, né? O Pato, ele demora, né, pra estrear. O Pato estreia com 16, salvo engano, no Internacional. Ele, vou pegar exatamente aqui, o Pato é de setembro de 89, né? Então, em 2006, ele tinha acabado de completar 17 anos de idade no Mundial de Clubes, né? Então, na temporada 2006, aí 2007, ele já com 18 anos, ele foi campeão mundial, metendo gol, né? Ele mete gol na semifinal, salvo engano, contra o Barcelona. 2006. Ele passa longe de ter sido talvez o melhor jogador, porque é um jogo muito mais reativo, né? Do Inter naquele dia, mas é importante para vários lances do Inter. Não foi um dos principais, né? Foi Yarley, Fernandão, Ceará, por exemplo, jogou muito, Klemer, mas ele foi importante. E no ano seguinte já vem para uma Libertadores para jogar
tem 10 gols em 24 jogos, é importante. Se não me engano, na Recopa de 2007 ele é importante também. Então, eu acho, por exemplo, o Pato à frente do Agüero. O Pato, na verdade, no ano que ele faz 17, que é 2018. Só rapidinho. O Inter é campeão da Recopa 2007 com o Pato fazendo um gol no jogo da ida, perde de 2-1 pro Pachuca, e na volta ele faz gol também. Então, 2 gols, ele é o artilheiro da Recopa. O Pato, em 2006, quando ele ainda tinha 17, ele demora a jogar porque o contrato dele era muito frágil. E aí o Inter, com medo de acontecer com o Pato, que aconteceu com o Grêmio no Ronaldinho Gaúcho, o Inter não bota ele pra jogar. Todo mundo falava, cara, tá vindo um moleque aí, o Inter vai jogar, vai jogar, vai jogar. E o Abel querendo escalar. E aí o Inter não deixa o Pato jogar. Então, nesse ano de 2006, o Pato só joga 3 jogos. Olha que maluquice. Doideira, né, cara? Ele só joga 3 jogos. Os 2 do Mundial, quando ele faz gol, inclusive, no jogo contra o Al-Ahly. E o outro jogo que ele joga é contra o Palmeiras no Parque Antártico, que ele arrebenta com o jogo e faz um gol. E aí todo mundo... Por quê? Foi 4-1 Inter esse jogo. Por quê? Porque na semana anterior do jogo, o Inter conseguiu renovar, fazer um contrato que impedisse dele perder o Pato por qualquer coisa. Né? Porque era naquela época, ainda com as leis ainda não tão... Então, assim, ele só joga 3 jogos. No ano seguinte... Esse jogo é 26 de novembro de 2006, cara. Então, é o já primeiro era a reta jogo final, já. O jogo seguinte já é contra o Al-Ahly, que ele faz doideira, um gol. cara. É o último jogo do Brasileirão esse? Eu acho que é a última, ou é a última ou é a penúltima. Cara, que mas acho que é a loucura, última. cara. Eu acho que é a última rodada do Brasileiro. E no ano seguinte, no ano dele de 18 anos, que é 2007, ele joga 36 jogos e faz 18 gols. Ou seja, com 18 anos, ele tem meio gol por jogo. Meio gol por jogo. Ele ganha a Recopa Sul-Americana fazendo 2 gols. Ele fazendo 2 gols. Na ida e na volta. Na ida e na volta. E ainda tem outro Brasileiro ponto, faz 5 gols. Então, assim, é realmente bem ainda tem outro ponto. Ele é um dos poucos desses caras que tem menos tempo de observação porque ele fica 5 meses sem jogar. Porque ele vai pro Milan com 17. Ele vai pro último jogo dele no Internacional em agosto de 2007. E ele fica até janeiro sem jogar no Milan, porque ainda precisava esperar fazer 18 anos e tal, mas ele já estava treinando, já estava se ambientando, salvo engano, a estreia dele. Ele jogou meio ano, né? Ele tem meio ano a menos. Aqui nós estamos falando de observações que tem 2 anos, 1 ano e pouco. Tira 6 meses desse cara. Então, pô, salvo engano, a estreia dele é contra o Napoli. Ou é uma estreia do Ronaldo contra o Napoli, ele joga pra cacete. Jogo contra o Napoli, sim. A gente transmitiu esse jogo no antigo Esporte Interativo. Então, isso mostra o quanto ele foi impactante. Pra mim, impacto de um moleque que chegou e falou, cara, estamos vendo um fenômeno, o Pato 7, 8 aí, porque o Pato foi sacanagem. Cara. Lembrando que estamos avaliando o que o Pato fez com 17 para 18. Porque depois ele não confirmou toda a expectativa que se criou. Pode ser 7. Acho que o Pato pode ser 7 aí. 7. O Pato é consideravelmente mais hypado do que o Agüero. Campeão mundial, porra, jogando pra caceta aqui. Por isso, pelo nosso critério, por exemplo, o Ansu Fati tá aí agora. Porque no momento em que a gente tá gravando, o Ansu Fati perdeu o espaço completamente. Nós estamos gravando esse programa no dia 11 de abril. Até esse momento... O Ansu Fati entrou em campo apenas 2 vezes em 2025. Cara, que loucura, né? Uma em janeiro e outra que ele entra no finalzinho do jogo contra o Dortmund no 4-0. Com o Lamine Yamal pedindo para botar o Ansu Fati. Depois a câmera da Carol Albuquerque, nossa cinegrafista galáctica, estava no estádio, e aí ela pega a hora que o Ansu Fati, que o Lamine Yamal faz assim, troca, aí aponta ele, troca, bota ele lá. É um fenômeno, né, cara? Que loucura. E ele botou, ele falou pra botar lá. Então, enfim, o Ansu ainda Fati, é o jogador mais jovem a marcar na Champions, né? Então, ele aparece de forma bizarra em 2019, no ano que ele completa 17 anos, ele tem 18 gols e 6 assistências. É titular do time. No ano de 2020, no ano que ele completa 18, ele tem 34 jogos, 11 gols. E aí se machuca, né? E aí tem uma questão de lesão de joelho. Eu acho que ele tinha um hype grande. Eu acho que a esperança dele era muito grande. Acho que ele fez coisas importantes dentro de um Barcelona muito bagunçado. Mas eu acho, por exemplo, que proporcionalmente, eu acho que o Agüero fez mais. Eu acho que foi muito hype de base. O Fati, eu acho que foi hype de base, total, assim.
E é muito cedo, sobe muito cedo. Mas no profissional, eu não lembro de jogos que ele tenha botado o jogo no... Foi um momento de transição do Barcelona também, Tem um começo ali que ele faz alguns jogos fantásticos ali. Mas não foi um momento de muita transição do Barcelona. Foi aquela fase que logo depois ele pega a 10, né? Inclusive do Messi. Aliás, importante explicar, ele pega a 10 do Messi porque é uma obrigatoriedade da La Liga. Você não pode deixar a 10 sem ninguém. Pô, o Messi foi embora. Pode ficar sem a 10? Não, não pode ficar sem a 10. Senão você deixa de inscrever um jogador. E aí o Ansu Fati pegou a 10 por isso, né? Tanto que Mariano Dias, não foi? Pegou a 7 do Cristiano? Foi, no Real Madrid, pegou. Mariano Dias. Aí é que tá, né? Eu acho também que é o seguinte, é um recado, né? Quando um cara como o Ansu Fati pega a 10, quando a 10 vai pra ele, acho que é tipo um recado assim, Não sei se recado é um peso. Mas eu acho que talvez o Barcelona, esse cara aqui tem potencial, não é pra ser o novo Messi. Mas pra honrar essa 10, né? Pra fazer a diferença com a 10. Foram 43 jogos. Se você pegar as temporadas 19, 20, 20, 21, pegando a grosso modo, são 13 gols e 3 assistências. A primeira temporada dele ainda realmente é melhor. Mas, eu acho Vai que... ser 1, 2, 3, hein? Eu acho que é abaixo, cara. De fato é abaixo. Eu acho que seria uma nota 4 no máximo. 4? Se você pegar a reta final, por exemplo, pegando aqui, a reta final de temporada, a melhor temporada dele, tá? Tô pegando a temporada 19 e 20. A reta final ele já não joga mais. Oitavas de final contra o Napoli ele joga, entra 3 minutos, depois disso ele só vai jogar na Champions de novo no 8-2. Então ele dá uma sumida, de fato. A pandemia também, impactante e tal. Que nota? 3, 4? Eu acho que O VSR sugeriu 4. 3, pode ser. 3. Eu compro 3. Fechou. Compro 3. Jude Bellingham. Cara, aí a gente tá falando de um jogador que era titular de Champions League com 16 anos, tá? Não, a camisa dele no Birmingham é aposentada, né? Isso. Porque mas o aí 16 é um clube tiro, estava né? pra falir, e aí conseguem vender o venda Bellingham dele, e aí salvou o clube, né? Então, não mas pelo ele, que ele jogou. com óbvio. 16 anos, ou no ano que ele completou 17, pra não ficar, mas é que na verdade ele fez aniversário em abril e a Champions começou. Não tô parando isso, mas no ano que ele completou 17, ele já era titular do Dortmund em Champions League. O Pseudo tem um ponto sobre essa aposentadoria da camisa do Bellingham. Uma coisa é você aposentar a 22. Beleza, aposentou a 20. Outra coisa é aposentar a 10, irmão. Pô, 22, tá bom, show. Mais É verdade, fácil, é um bom ponto. É um bom Ele ponto. estreia, velho, você tava falando, com 17 anos, 113 dias contra a Lazio. Estreia contra a Lazio na fase de No ano grupos. que ele completou 17 anos, ele já era titular de Champions. No outro ano também, titular absoluto do Borussia Dortmund. E titular da seleção inglesa numa Euro. É o primeiro jogador do século XXI né? a fazer um gol de Copas do Mundo. Primeiro jogador nascido no século XXI a fazer um gol de Copa do Mundo. Tudo bem que ele já tinha 21, acho. Então assim, eu acho muito grande, embora os números não fossem muito grandes, porque ele jogava numa posição mais atrás, nesses 2 anos, 20, o ano que ele completa 17, e 21, que é no ano que ele completa 18, ele tem 9 gols, somados os dois, né? Mas era um outro perfil de jogador, dá assistência, titular de Champions. Mais que o Pato, então. Eu acho que é por ali. Eu acho que é por ali. Acho que a baliza vai ter que ser essa. Porque a liderança, o Bellingham era o Bellingham em vários momentos no Dortmund, nesse momento, era o cara do time, pô. Era o craque do time, era o dono. 16, virou capitão com 18 anos. Pode ser. Se bobear, até um passo à frente. Junto com o Pato ali. Junto? Talvez um passo à frente, se quiser. É que o Pato era muito impactante, né? Quem viu o Pato lembra, era assunto todo dia, pô. Era o novo Ronaldo, pô. Europa, Champions, no desempate a favor Pode do ser, Bellingham, não? eu compro. Se você quiser baixar o Pato, né? Eu compro. Não, acho que eu nem baixaria, talvez colocasse na 8, o Bellingham. Tá bom, tá bom. Acho absurdo botar Vou na contigo, 8, não. Jorge, vou contigo. Cristiano Ronaldo aprontava o quê com 17 para 18, hein? Driblador, tá? Galera que vê o Cristiano Ronaldo hoje em dia, isso aí também, gente, já nasceu e morreu gente também disso aí, né? Isso foi em 2003. Estamos falando de 22 anos atrás, 2002, o cara tá jogando bola ainda. 2002 é o ano que ele completa 17. No ano que ele completa 17, o Cristiano Ronaldo é titular do Sporting, ele foi... No ano que ele completou 17, ele começou pelo Sporting e por seleção de base, ele começou 14 jogos como titular e 8 como reserva. Fez 9 gols e deu 3 assistências no ano que ele completou 17. No ano que ele completou 18, que é o ano do famoso jogo do amistoso
contra o Manchester United, que o Sir Alex Ferguson falou, pode contratar, pode levar, pode contratar, que é o ano de 2003, ele joga 51 jogos e aí tem números mais modestos, né? Ele tem 4 gols e 2 assistências. Por quê? Porque ele já tinha ido para o United e no United ele não teve muito tempo de jogo, né? Então, assim, o amistoso é no meio da temporada 3-4. No meio da temporada 3-4? Ou no meio da temporada... É no meio da temporada 3-4, né? No meio da temporada 3-4. No meio de 2003 ele faz o tal do amistoso, que ele acaba com o jogo contra o United, um amistoso Sport United. Aí o Ferguson girou e falou, esse aí pode já botar no avião que a gente vai levar. E o Cristiano é apresentado como coadjuvante da apresentação do Kleberson. Campeão do mundo. O Pseudo vai até botar aí uma fotinho, que é a apresentação do Kleberson, que era a estrela daquela apresentação, Kleberson titular do Brasil na reta final da Copa de 2002, e o Cristiano Ronaldo era, não, contratamos um campeão do mundo e esse garoto português aqui. Então, mas não era um jogador, era um jogador com potencial absurdo que ainda não tinha realizado, né? E nesse mesmo ano, 2003, é a primeira convocação dele. Ele é convocado, o primeiro jogo dele com a seleção portuguesa é no dia 20 de agosto de 2003, jogando como ponta direita. É isso que a gente tava falando. Nessa época ele era muito mais aquele driblador. Era chamado de firuleiro, cara. Firuleiro, Cristiano Ronaldo, nessa época, era chamado de firuleiro. Virou um centroavante. Totalmente objetivo, né, completamente objetivo. E aí, no ano seguinte, tem a Eurocopa também. Eu acho que o Cristiano, nesse ponto, cara, é aquilo, ele já chama atenção, ele já tem bastante minutagem. Mas na Eurocopa ele já tem 19, né? Na Eurocopa não conta. Que ele completa 19. A Eurocopa não conta. A minha dúvida é que é isso, com menos de 18, talvez o Pato tenha sido campeão do mundo, né, cara? Não, e o Agüero era titular do time, né? Mas é um outro cenário, né? O Cristiano já estava em... Tudo bem, o Cristiano não era titular. O Agüero foi para a Europa e virou titular. O Cristiano Ronaldo não era titular do United nessa época. Não vai ter jeito não, ele vai ter que ficar ali no maior Eu acho que ele fica atrás do Agüero. Pode ser. Aí tu vê, né, cara, como o Cristiano é uma loucura, né? Você vê como é que é o futebol, né? Ele era um firuleiro, virou um dos caras mais objetivos da história do futebol. Você vê como é que é o futebol. Você não, é impossível você emitir o conceito definitivo de um garoto com 17. E o Filipão tem isso dito pelo Cristiano Ronaldo, o Filipão tem uma parcela importante disso aí. O Filipão foi um cara que meio que mudou a cabeça do Cristiano Ronaldo para ser um cara... Entender que a habilidade era importante e tudo, mas que precisava do trabalho, do foco e tudo. Cara, eu até tava vendo aqui, pra você ver como é o Cristiano. O primeiro gol dele na Champions depois de 50 jogos. É 2007, né? É contra a Roma, não é? Ele demora 50 jogos, 51 se eu não estou enganado. Ele demora 51 jogos para fazer o primeiro gol. Demorou 51 jogos de Champions para fazer o primeiro gol, se tornou o maior artilheiro da competição com quase 200. Tô vendo aqui, segundo o Transfer Market, tá? A informação que eu peguei no Transfer Market. O primeiro gol dele é em 2007. Tem um pré-Champions. Pré-Champions em 2005. Mas na Champions, fase de grupos e pra frente, 10 de abril, aliás, fez aniversário ontem, de 2007. Você que tá aí com 18, 19, não fez um gol até hoje, fica tranquilo. O Cristiano Ronaldo também demorou 51 jogos. Tem muito tempo. É a lógica do ketchup. Na hora que abriu o negócio, vai, entendeu? Seja qual for o assunto, né? Às vezes a pessoa chega com 22, 23 anos sem fazer um gol na vida. E nós não estamos falando de futebol. Pseudo, Pseudo. Tem que... Eu entendi. Eu imagino o que o Pseudo falou. É impublicável, Pseudo. Eu não posso repetir. Eu imagino o que o Pseudo falou e eu pensei a mesma coisa. Se for... Ai. Donnarumma. Olha, aqui eu acho que é briga lá em cima também. Virou titular aos 17 anos de idade, cara. Goleiro mais jovem a defender o Milan, na realidade aos 16, tá? Ele virou titular aos 17, mas ele é o goleiro mais jovem a defender o Milan em todos os tempos. E saiu do Milan. E a Itália também, a seleção também. Como mercenário, Donnarumma, lembra o protesto? No ano que ele completa 17 anos, que é 2016, o Donnarumma tem 42 jogos como titular do Milan. 42 jogos como titular no Milan. No ano que ele completou 18, que é 2017, ele tem 57 jogos como titular do Milan. Ou seja, ele com 17 anos era titular absoluto do Milan. Que isso, goleiro. Uma puxa do caramba. Goleiro. Ele já era titular com 16 e com 17 é titular absoluto. Ganha uma Supercopa da Itália em 2016.
Ainda como reserva. Não tem um pouco de Ansu Fati, que também pega um momento delicado Tem, oscilação. do Milan, né? Só que eu acho que o Donnarumma vira titular de vez. Bota no bolso, não etc. Não tinha discussão. É eleito melhor jovem do ano pela 442. O melhor jogador jovem do ano. Pô, um goleiro ganhou. Um goleiro. Ganhou o melhor jogador. Não é o melhor do ano. goleiro, é o melhor jogador. Ele vai pro PSG depois da Euro, né? Ele vai, eu acho que ele joga a Euro. Não, sei, mas ele joga a Euro e vai pro PSG. Só a trajetória dele no Euro Milan, que ele ganha, né? Que ele ganha. A trajetória até a Euro de 2021, a gente falava assim, cara, vem aí um negócio inacreditável. E ganha um título com o Milan, que foi a Supercopa da Itália de 16. Vocês acham que ele ainda pode atingir esse nível que se esperava? Acho, de verdade acho. Inclusive a temporada dele é boa. Ele teve momentos difíceis no PSG, né? A temporada dele é boa, cara. É boa. É que eu acho que ele desenvolveu pouco algum... Ele me parece muito o goleiro que começou ainda. Os mesmos problemas como goleiro, né? As mesmas questões, o jogo com o pé rateia em vários momentos é inconstante também, mas eu acho que ele pode chegar lá. Não virar a lenda que eu achei que ele ia virar, mas era um baixo goleiro. Tem uma parada que pode ter acontecido com o Donnarumma, que acontece às vezes com muita gente. Por exemplo, aconteceu com o Hugo Souza. Às vezes o moleque vira titular de um clube gigante muito cedo, aí, pô, dá uma deslumbrada, dá uma, né, até voltar pro eixo e tal. Pode ser. Eu vejo muito potencial no Donnarumma também. Soma-se isso a ter sido agenciado pelo Mino Raiola, né? Que é um cara que... sempre foi muito complicado. Muito preocupado com dinheiro. Não que não seja, não que não devemos ser, mas para um moleque de 16 anos que está começando a trajetória dele, pensar a longo prazo é importante, né? E eu acho que virou o Donnarumma em algum momento. Agora tá dando a volta por cima. Cara, se você um goleiro... Eu acho que é mais com o Bellingham, ou junto com o Bellingham. Eu acho que pode ser junto com o Bellingham. Então, tu ser titular do Milan com 16 anos de idade e já ganhar título, Supercopa é muito grande. Não, e ele agarrava pra caceta, filho. Ele era o goleiro da magia, né? Ele era muito bom, mano. Muito bem. E o menino Endrick? Absurdo, né? Brasileiro. Ele no ano que faz 17, ele é campeão brasileiro entrando como titular na reta final e vira titular na reta final. Acho que o Palmeiras ganharia fatalmente aquele título sem o Endrick. E em 23, ainda que não contando com caindo nas graças do professor, que o Abel tem muitos questionamentos com o Endrick no ano de 23, ele é campeão paulista, fazendo gol na final, e ele é o rosto de uma das maiores arrancadas da história do futebol, que é o título brasileiro do Palmeiras de 23, inclusive transformando o jogo do confronto direto lá, aquele 4x3 com o Botafogo. Jogo do título, né? Que é um troço inacreditável, assim. É muito grande, cara. Eu acho que é mais que o Pato. Eu também acho. Eu ia falar isso. O Pato ganha o Mundial, mas ele não tem o protagonismo que o Endrick tem. Embora tenha feito gol na semifinal com a Al-Ahly, né? Também acho. Tô fechado. Eu desceria o Pato e botaria ele no 7. Cara, porque quando você lembra do Mundial do Inter, você lembra de outros jogadores antes do Pato. Você fala do brasileiro de 23, é o Endrick. Cara, eu vou te dizer, eu trocaria ele com o Bellingham. É? Cara. Porque eu acho que você ser capitão na Champions, ser titular na Champions é um impacto muito grande. Assim, apesar de eu achar que o Endrick tá jogando muito aqui, ainda é o cenário do futebol brasileiro, etc. O cara tem Champions League, cara. O cara decidiu um campeonato brasileiro, cara. O cara já é capitão na Champions League. O cara já jogava Libertadores. A gente coloca aqui como o Palmeiras não tendo passado pra final, porque o cara não deu um minuto pro River. Foi na isso semifinal. Mesmo. E eu acho que foi mesmo. Foi isso mesmo. Eu acho que foi. O Abel errou na estratégia na ida e na volta. E o Endrick tem muito tempo, sub-18, né? No Brasil. São 2 temporadas e 3 meses, assim. Porque em 2022... Porque ele faz 18 em 24. É no meio. 18 agora. Agora, julho. Acho que é julho o aniversário dele. Deixa eu ver aqui. Não, é julho. Ele fez em 24, 18. E aí no ano que ele completa 18... Caraca, olha isso. Ele no ano que completa 18 ainda é campeão paulista, né? Que é o de 24. Não, se você contar até o final do ano... Ele sofre o pênalti que abre a virada do Palmeiras no segundo jogo. Se você contar até o final do ano tudo isso, tem amistoso contra a Espanha, amistoso contra a Inglaterra. Você tem o início dele de Real Madrid. Puta, é verdade. Se a gente está contando até o final de dezembro, é verdade. tem tudo isso. Vai inverter com o Bellingham mesmo. Tá bom. Eu trocaria com o Bellingham. Tá bom, beleza. Troca aí, pessoal. Vou trocar. E é o protagonismo de ser um atacante também, né? Esse acaba. Ele fez gol na estreia dele na Champions, não fez? Fez. Aquele chute que ele não tocou, de fora lá. Que tinha o Vini de um lado e o Mbappé do outro, ele não tocou e chutou de fora. Contra o Brest? Stuttgart. Migão, o Endrick é embaçado. Mas o Dorival não curtia muito, tá? Não servia. Não, ele curtia quando ele tava com a bunda na janela. Quando ele precisava, ele colocava. E o Estevão, hein? O Estevão
É legal que eles vêm um depois do outro, pela questão da ordem alfabética, que o pseudo nunca erra. Né? É legal que eles venham juntos na comparação, porque a gente sempre ouviu falar do Estevão como jogador talvez mais plástico, mais encantador e tal, do que o próprio Endrick. A galera sempre fez essa comparação, porque um saiu e o outro entrou no time. Mas o Estevão, com 17, ele não, em termos de conquista e tal, ele não chegou no que o Endrick conseguiu, né? Eu acho o Estevão com 17 mais pronto do que o Endrick estava. Com 17. O que eu digo pronto? É o cara que tem uma capacidade de leitura de... Porque o Endrick é um finalizador. Certo. O Endrick é um cara da última bola, de fazer o gol, de classificar o time dele, de fazer o time dele ganhar o jogo. O Estevão, ele me parece mais... Ele tem maior entendimento do jogo, ele consegue fazer mais desequilíbrios, até para uma posição que ele joga um pouco mais recuada. Só que ele pega um Palmeiras menos competitivo. Mas assim, deixa eu pegar esse teu ponto. Você traçou uma diferença clara de perfil entre os dois aí. Não será que dentro do perfil de cada um, o Endrick com 17 não estava mais pronto? Eu acho que estava mais pronto na nossa cabeça porque ele ganha, né? Entendi. A partir do momento que ele ganha. O Palmeiras, o Palmeiras de 24, não era só o Endrick... 23, né, que ganha, perdão. Isso. Não era só o Endrick, e o Endrick foi lá e foi campeão, botou o campeonato no bolso. O Palmeiras tinha um ecossistema, que o Endrick era decisivo para esse ecossistema. O Estevão, em alguns momentos, o Palmeiras é um nada. O Palmeiras, em vários momentos, ofensivamente, é um grande nada. Ou era, tá? Pode estar melhorando agora. Bola no Estevão, né? Bola no Estevão. Estamos falando de um cara que fez 15 gols e deu 10 assistências no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Palmeiras só passou perto de brigar pelo título porque tinha o Estevão. Cara, tem jogo contra o Grêmio, que o Palmeiras joga um nada, é um completo nada. Ele bota a bola embaixo do braço e ganha o jogo. Eu não coloco o Estevão à frente do Endrick. Eu acho que o Endrick merece porque foi campeão brasileiro, porque foi decisivo. Mas eu entendo o Estevão como um jogador mais refinado aos 17 anos do que o Endrick estava. Eu acho que ele vai chegar no Chelsea com menos coisas a resolver do que o Endrick precisou no início dele de Real Madrid. Mas eu acho que ele pode ficar abaixo. Acho que ele pode ficar abaixo do Endrick. Mas quantas abaixo? Acho que seria 6, 7 ali. Pato, junto com o Pato. Poderia ser junto com o Pato. Na nota 6. Pra mim seria, acho que nota 6 junto com o Pato. Compra VSR. Pelo protagonismo que tem o Estevão no Palmeiras hoje. Eu acho que joga contra o Estevão até hoje, e aqui eu não tô fazendo piada que a galera faz na internet, eu acho que o Estevão, e que acho que é natural, por exemplo, teve vários jogos grandes que ele chamou, mas acho que o Estevão precisa aparecer em alguns jogos maiores. Tem jogos grandes que ele jogou, por exemplo, o jogo com o Botafogo, que valeu o título brasileiro do Botafogo em 24, o jogo dentro do Allianz Parque, assim, o Botafogo ganhou, mas o Estevão foi, para mim, o melhor jogador em campo. O Estevão fez de tudo naquele jogo e era tudo na costa dele, ele cansou até a hora que ele saiu puxando a panturrilha, se eu não me engano. De tanto fazer, era tudo. Então, assim, acho que tem esse ponto. Tem mas jogo no com geral, o Corinthians esse ano, na primeira fase do Paulista, que ele faz a jogada do pênalti aos 40 e tal, seria o gol da vitória, mas ele perde o pênalti. E ele perde o pênalti. Eu acho que ainda falta uma pegada ali, mas acho que assim, para a noção de jogo que ele tem, eu acho ele mais habilidoso que o Endrick. Isso aí tá acho ele mais habilidoso que o Pato, acho ele mais habilidoso que o Bellingham. Então, assim, acho que isso tá nesse nível. Ele chegou a liderar ou ficou perto de ser artilheiro e maior garçom do brasileiro com 17 anos. Pouca coisa. Então, assim, acho que é muito... É que eu acho que o Pato fez um pouquinho mais. É aquilo, né? O Pato, o Pato também joga pega meio ano, o Pato Estevão fez no mundial, brasileiro. título de Recopa, acho gols que tá na bom. Acho que O tá Pato bom. chega no melhor time do Brasil, pô. Ele começa naquele momento... Estevão se não é o maior, é o melhor. Mas no nível de futebol... O Abel, em vários momentos, olha, Estevão, meu jogo é você. Tudo bem. O Pato não precisou disso. Que só joga a favor dele. Eu desceria o Estevão para 5. Eu não colocaria eu acho que pode estar sendo punido, vai mais. Eu também acho. Acho que então. Não, eu acho que ele fez mais que o Agüero, com certeza. Acho que ele fez mais do que o Agüero. Mas, se você quiser baixar, a gente pode baixar. Fechou, manteve. Phil Foden. Esse daí é candidato a 0, cara. Sabe por quê? Eu fui olhar aqui, o Foden, nos anos que ele fez 17 e nos anos que ele completa 18, que são respectivamente 2017 e 2018, em 18, jogo profissional, ele tem muito jogo de base. Euro 19, Euro Sub-19, Euro 21, tem a Premier League 2, que é como se fosse o campeonato reserva, tem a Youth League, que a gente mostra aqui, mas jogos de time de profissionais, ele tem 4 na Champions, 12 na Premier League, 16, 1 na Supercopa, 17 e 4 na Copa da Liga, 21. Ele tem 2 gols e 3 assistências. Em 17, que é o ano que ele completa 17 anos,
ele tem pouquíssimos jogos também. Jogo profissional, ele tem um pela Champions, ele tem dois pela Champions, um pela Premier League e um da Copa da Liga. São 4 jogos como profissional. 0 gol, 0 assistência. Então, assim, ele, nessa idade, 17, 18, ele tinha praticamente nenhum impacto. Ele tinha muito hype porque ele é um dos jogadores do Mundial Sub-17 que a Inglaterra ganha. Acho que era ele, o Sancho, que é o time que ganha da seleção do Vini, né? Da geração do Vini. Acho que o Vini nem foi pro Mundial, mas era a geração do Vini. E ele faz 3 gols e uma assistência nesse Mundial. Pode ser, acho que é isso. É um dos caras que pouco jogou. Segura. Tá eu tava lembrando aqui do Estevão, é que o momento impacta muito, né? Mas o Estevão, no ano passado, quando a gente grava um de 0 a 10, maiores talentos brasileiros pós-Neymar, eu acho que o Estevão ganha. Tenho quase certeza que o Estevão ganha. Só que naquele momento a gente estava mais impactado pelo Estevão, talvez, do que esteja hoje, né? Mas aí é o famoso jogo de bola, né? Claro, sem os feitos, né? Claro, claro. Segura pro zero, então, nosso fio. Gabriel Jesus. Esse fez bastante coisa. Empolgava quando começou, hein? E foi campeão brasileiro, não foi? Isso. Jogou seleção brasileira. Salvou, começa muito bem a era Tite, né? Ele tinha 18? Ou ele já tinha 19? Eu acho que é no ano que ele completa 18. Eu acho que é 2016, não é? Quando o Tite chega e ele faz os gols? 2016. Se for 16, ele já tinha. Era 16. Foi bem na metade do ciclo para 18. Ele já tinha 19. Ele Então é de 15. Ele é de 2000 e... Ele é de 97. De 97. Então seria... até 2015. Ele tem 18 em 2015 e 17 em 2014. Tem que botar o que ele fez. 2015 ele é titular no time campeão da brasileiro. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, perdão. Copa do Brasil. 16 ele já tem, já no ano que ele completa 19. Em 2015, ele joga 37 jogos e pelo Palmeiras profissional faz 7 gols e 4 assistências. E é campeão da Copa do Brasil, sendo titular. Na época ele jogava na ponta esquerda. Era Dudu, Barrios e Gabriel Jesus. Da Copa do Brasil ele é titular em 8 dos 9 jogos, né? É titular. Então, assim, ele é titular do Palmeiras com 17, no ano que ele completa 18 anos, então, né? É mais que o Estevão, hein? Em 3 gols, né? Ele não ele não era o protagonista do time. 7 gols e 4 assistências no ano. Ele não era o protagonista. Essa é a questão principal. Porque um é protagonistaço e não tem conquistas. É isso. Um não é tão protagonista, porque acho que o Dudu era o protagonista, né? Acho que ninguém discute que é o Dudu. Mas tem a conquista. Essa é a questão. Será que a conquista como coadjuvante... tem números, apesar de não ter o protagonismo. Não os números que o Estevão tem. Esse é o ponto. O Estevão tem mais números, né? Esse Embora é o ponto. Mas agora, assim, se o Palmeiras tivesse batido o campeão brasileiro ontem, a gente teria ano passado, a gente teria outra percepção do Estevão. Esse que é o ponto. Para esse critério que a gente está adotando hoje... o título... como coadjuvante é mais impactante do que o protagonismo sem título para esse programa? O Estevão foi seleção do campeonato. O Estevão foi revelação do brasileiro e seleção do campeonato, com 17 anos. O Gabriel Jesus, no ano que ele completa 18 anos, ele é campeão da Copa do Brasil como titular, fazendo 7 gols e 4 assistências num ano. Né? Assim, ele tem 11 participações de gol. É difícil, hein? É difícil. Essa conta é difícil de você chegar ao gol que é mais impactante. O Donnarumma tem uma Supercopa, né? E a gente botou lá em cima também. Mas é que o Donnarumma tem... Era bizarro. O Donnarumma tem quase 100 jogos antes de completar 18 anos no gol do Milan. Agarra muito. No gol do Milan. Naquela época era titular, muito. se eu não me engano, já era titular da seleção italiana, eu acho. Possível, mano. Possível. Então, assim, Agora, ao mesmo tempo, eu acho que teria que subir o Pato, cara. Subir o Pato e botar o Gabriel Jesus junto com o Estevão, é isso? Eu acho que sim, talvez. Vamos ver o Donnarumma aqui. Eu defendi o Estevão uma nota abaixo do Pato. Então, tô de acordo. Tô de acordo. Acho que tá justo. O Pato tem título mundial, título de Recopa. Título mundial fazendo gol. Recopa, ele fez gol nos 2 jogos. E é impactante pra, ser o novo Ronaldo, né? A percepção na época, eu era molecão, mas era vai ser o novo Ronaldo. Bom, vamos segurar para o 9. Segurar para 9. Só rapidinho. O Donnarumma estreia no dia 1º de setembro de 2016 na seleção italiana. É o ano dele? Você tava com ele aí, velho? Sim, 16, 17. Então é isso. Então tá certo. Estreia como titular. Então. Amistoso contra a França. O que foi, Pseudinho? Qual o recado? Vitor Roque, o Pseudo nos alerta aqui, não teria faltado na nossa lista, porque em 22, 23,
O Vitor Roque tinha 17 para 18. O Vitor Roque, ele estreia, ele é titular fazendo gol na Libertadores com 17 anos. Ele classifica o... Estudiante. Ele faz o gol contra o Libertad nas oitavas e faz o gol da semifinal contra o Coisa e faz uma partida... No ano que ele completa 18, ele faz uma partida monumental contra o Atlético Mineiro no Mineirão, você lembra? Que todo mundo falou desse jogo. Caraca, o Vitor Roque... E faz uma outra no Allianz Parque, que ele ganha, o Atlético ganha do Palmeiras. É um bom Não, isso ponto porque você também. está falando já da parte do Atlético Paranaense. E ele foi porque vendido no Cruzeiro, num negócio de 70 milha pro Barcelona. Porque né? no Cruzeiro ele já tinha começado o ano muito bem, o ano de 2022, ele tem 11 jogos e 6 gols. Vamos Mais incluir um. ele ali, então? Pode ser, pode Então ser. tá. Aí a gente... Para você que está assistindo aí, ele estava desde o começo, tá? Mas para nós, a gente se atentou aqui durante a gravação. Bom, Lamine Yamal é 9, que já tá o Pelé na 10. Yamal é brincadeira, covardia. Eu acho que é o único cara que dá pra qualquer coisa de comparação. Eu tenho um ponto aqui, tá? Eu acho que ninguém pode ficar nessa 9 junto com o Yamal. E se esse camarada ganha a Copa do Mundo ano que vem, velho? Como ele já fica... tudo bem, vai... Com 18, não né? ele vai estar com Entraria 18 anos ainda. no nosso critério aqui. Né? Não, mas seria no ano que ele completou 18, não? No ano que... né? É isso. Então tá certo. Ele completa 18 no meio antes da Copa. Ele faz esse ano 18, Ele completa ano que vem 18 ele já vai esse ano. completar 19. Não valeria pra gente, mas o meu ponto é tamanho mesmo no futebol. O cara já tem uma Euro, uma Copa, possivelmente uma tríplice coroa nesse ano. Possivelmente, se a Espanha ganhar a Copa, ele vai ser um cara muito protagonista. Não sei se ele vai ser o melhor ou não, mas ele vai ser muito protagonista. Eu não vejo a Espanha ganhando a Copa com o Lamine Yamal sendo um cara que não participou. É um negócio bem sério. Eu acho que ele tem que ficar sozinho na 9 e daqui a pouco a gente vai ter que descer essa galera aí vamos pra ver. ir encaixando 7 e 8. Vamos ver, eu acho que pode ser isso aí mesmo. Bom, Maldini. Ele estreia na temporada 84-85, né? Deixa eu ver aqui. No ano de 85, que é o ano que ele Mas joga... ele é 68, né? Então. Então 68. é 84 o ano que ele faz 18 anos. Não. 86. Não, 86. Isso. Então, no ano de 85, o ano que ele faz 17, ele já é titular do Milan. Ele joga 20 partidas, 19 como titular. Tá? Entre Copa da UEFA na época e Campeonato Italiano. Em 86, que é o ano que ele completa 18, que é o critério desse programa, aí ele é titular absoluto do Milan. Ele joga 28 jogos pelo Milan, todos os 28 como titular. Não é campeão Não ganha, italiano nem de nada nesses dois temporadas. Não tem título, mas ele é titular do time como um menor de idade, ele é titular do time. E era a época que ele jogava ainda muito como lateral, né? Porque... Nessa época ele jogava como zagueiro também, depois estreou na seleção com 20 anos, então a seleção não impacta na análise dele. Porque impacta muito ele ter começado tão jovem e ter ficado até tão velho. E ter virado titular. no Ele virou titular do Milan com 17 anos, né? Pegada meio grande. Donnarumma, né? Mas ele não fez tanta coisa assim. É que eu acho que o Donnarumma é muito impactante por ser um goleiro, cara. Goleiro você não vê, cara. 16, 17 anos de idade, você não vê goleiro. Ninguém banca um goleiro de 16 anos. Ninguém banca. Ninguém O cara banca. fala assim, não, meu goleiro é esse cara aqui. Quê? Não, vamos trazer um veterano aí. Fulano tá... O Chesney tá aposentado. Vamos trazer o Chesney aposentado. Agora, eu acho que o Agüero fez mais, né? Com essa idade. Porque eu acho que tem um impacto muito do atacante e zagueiro, né? Eu acho que um zagueiro ser titular, aos 17 anos de idade, fazer 40 jogos como titular, ou 30 e poucos jogos como titular, é muito impactante. Você é titular num time que você tem uma família no time e tudo. O Agüero era baixinho, titular do time argentino, foi para o Atlético de Madrid e virou titular de cara, né? Mas não com 18. Com 18. Ele vai depois que ele completa 18. No ano que ele completa 18, né? Que é o nosso critério aqui. Mas enfim. Talvez vai ter que ser por ali. Pode ser junto, então. Sim, calma. E o Kylian? Aquela temporada do Mbappé, ele tinha 18, não tinha? Do Mônaco? Do Mônaco. Deixa eu ver. Ele é 9,8, era 2018 aquela temporada. Aquela temporada é 15 e 16, 15 e né? 16. Isso, vai até Não, 15, 16 e 17. 16 e 17. Ele vai até a semifinal contra a Juventus. Contra a Juventus, arrebentando. Então é a temporada que ele tem 18 para 19, né? É. Ou seja,
ele só tem 6 meses daquela temporada com 18 anos. Não, certo? tem que ver quando ele completou. Ele é de junho, eu acho. Ele é de dezembro. Ele é de dezembro. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Então, 20 de dezembro, né? É. Então, ele completa 18 no dia 20 de dezembro de 2016. Certo? Sim, na primeira metade da temporada. Na primeira vai pra metade. semifinal. Então, o que contaria aqui seria até o dia 31 de dezembro de 2016. Exatamente. Ele tem, deixa eu ver aqui. Ele não é essa temporada completa, é o início dessa temporada. O início dessa temporada. A outra temporada anterior no Mônaco, ele tinha 14 jogos. Você tem que ver 2008, 2018, você tem que ver 2015, os anos de 2015 e 2016. É isso que tem que ver. Ele tinha, nessa temporada, que a gente tá falando da temporada mágica do Mônaco, ele, na primeira metade, ele tinha 5 gols e 5 assistências. Então ele tinha 10 participações em gols. Ele vira titular. E termina a temporada com 37. Ou seja, a segunda metade é avassalador. É avassaladora. Ele vira titular do Mônaco na virada de 16 para 17. É quando ele vira titular do Mônaco. Porque antes ele entrava, saía, nem chamavam ele de Mbappé, chamavam ele de Lotin. Lotan, no caso. E ele vira mais ou menos na virada de 16 para 17 que ele vira titular de verdade do... Ó, nesse campeonato francês, ele tem 29 jogos e 17 como titular. Desses 12 como reserva, né? A conta não tá errada, 29 menos 17, 12. 12 como reserva são 8 na primeira metade. Ou seja, ele é muito mais titular na segunda metade do que na primeira. No período que a gente está avaliando, não tem tanto impacto assim. Não. A nota vai ficar baixa. Eu acho talvez o impacto bem parecido com o Ansu Fati ali. Mesma linha, né? Porque o Ansu Fati ainda teve uma temporada grande com 17 anos e tal. O jogador mais jovem a marcar na Champions. Eu acho que talvez o recorte vai impactar o Mbappé nisso aqui. A escolha do recorte. Se contasse até o final da temporada dele de 18, aí beleza, era o outro cenário. 3 então? Pode ser. Acho que vai ter que ser isso aí. Mas eu acho que ele fez mais que o Ansu Fati, eu acho. Mas nessa temporada, ele era quase... O que a gente está avaliando, Vitor, é 30 jogos. Desses 30 jogos, ele tem 12, 13 como titular, pô. Maioria como reserva. Temporada 2015 e 2016, no Mônaco. Ele tem 4 jogos como titular. 4 para 14. E na temporada seguinte, são mais 20 jogos, onde ele tem mais... Deixa eu ver. Então, são 34 jogos... No total, a soma. Ele é mais reserva do que titular, nesse ponto aqui. O Ansu Fati ainda tem mais titularidade do que ele. Eu compro manter na 3. Deixar os dois juntos. O que o Lionel aprontava com 17 para 18, hein? É a temporada de... Não, com 18 anos é a temporada de 2005. Né? Tem que pegar os anos de 2004 e 2005. O ano de 2004 o Messi completa 17. O ano de 2005 o Messi completa 18. Nesse ano de 2004, no ano que ele faz 17 anos, o Messi joga 19 jogos pelo Barcelona, 14 como titular. E faz 5 gols. Ok? 5 gols. O ano de 2005, que é o ano que ele completa 18 anos, aí ele já ele já divide a titularidade lá. Ele joga 33 vezes, contando até a seleção, ele joga 33 vezes, e joga 22 vezes como titular. Dessas 22 vezes, 6 são pelo Mundial Sub-20. E dessas 6, ele faz, no ano, 10 gols. Desses 10, ele faz 6 gols pelo Mundial Sub-20. Então, se você tirar aqui, seriam 20... O Messi no ano... Tirando o Mundial Sub-20, tá? Tirando o Mundial Sub-20. O Messi faz 26 jogos, tem 4 gols e 4 assistências. Então, no geral, ele tem 19 com 26, dá 45. No geral, com até 18 anos, o Messi tinha 45 jogos pelo Barcelona, 45 jogos, 9 gols
e 4 assistências. Eu acho que a grande temporada dele é a 9 gols e temporada. 4 assistências. A grande primeira temporada do Messi É a temporada do título, né? Mas que ele tomou uma porrada lá do Del Orno no Chelsea e não joga a reta final da Champions. Ele era titular, né? O Juli era reserva desse time. O Juli começa a temporada titular, perde a vaga. O Messi vira titular. Isso. E no primeiro jogo das oitavas, o Del Orno dá uma entrada absurda no Messi e o Messi fica machucado. E depois ainda se machuca de novo, por exemplo, o Messi não joga o Mundial. O Mundial que o Barcelona perde pro Inter, o Messi não joga, porque tá machucado na época também. O Messi é muito impactante com ali 18... Tanto que a Copa de 2006, ele tinha 19, né? Ele vai pra Copa de 2006, mete um gol. É no ano que ele completa 19. Ele completa 19. Ele já tinha completado 19, né? Ele porque tinha o um Messi impacto... é de junho, né? Isso. Se eu não me engano, ele completa 19 no meio da Copa. Ele tem um impacto grande com base, mas o grande impacto dele é com 19 anos de idade. Assim. A camisa dele era 19 na época também. Ele começa com a 30, depois vai para 19. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o grande impacto é isso. Mas ele já jogava bem. Ele já jogava bem. Já tinha titularidade. Já era consideravelmente titular ali. Que nota vocês pensaram? Vamos ser político, não? Junto com o Cristiano? Junto com o Cristiano. Vai largar junto com o Cristiano? Não? Pra não mas acho que é de o perfil cabeça. esse. Não, mas São acho que é poucos parecido. gols. Parecido. E o Cristiano tem uma vantagem nesse aspecto que com essa idade, ele convenceu um gigante a comprar ele, né? Que o Messi já estava nesse gigante. Dentro de um gigante, tudo bem. Mas ele convenceu, então é um ponto interessante. E o Pseudo, nesse momento, já pensa numa manobra maquiavélica para criar uma regra de não permitir que Cristiano e Messi fiquem na mesma nota, só para ferrar a vida da gente. Agora você vê que o Pseudo faz isso? Eu analiso os casos pontualmente. Cada caso é um caso. Olha só. Agora o senhor está se bandeando contra o Pseudo? Que coisa, né? Eu defendo ideias e não pessoas. Entendi. Algumas pessoas até merecem defesa. Tá? Pseudo é uma delas, mas. Entendi. Mas não é o caso. No caso, eu tô falando de ideias. No caso em epígrafe. No caso em epígrafe, não. Muito bem. Jamal Musiala. Ele é de 2003, né? Então ele já contém uma temporada aqui de... A temporada dele de 17 anos é a temporada 2021, aí no meio ele faz 21 anos, e ainda tem uma metadinha de 2021, né? Ele faz aniversário em fevereiro. Já é um cara com bastante minutagem, não é uma minutagem exagerada, é um cara que tem 37 jogos na primeira temporada e na segunda tem 40 jogos. É um cara que já tem certa titularidade, na primeira ele já joga um pouco, assim, tem 13 jogos, e na segunda temporada ele já aumenta pra... Pegar aqui certinho pra não falar nenhuma besteira. E na segunda temporada ele aumenta pra 23 jogos. Então ele é mais reserva, mas ele tem titularidades. Ele já consegue ter um mínimo de impacto por ali. Eu acho que é um... Na temporada de 17 ele joga pouquíssimo, né? 13 jogos, né? A temporada 2021. De 17. Que é a temporada que termina em 21, né? Isso. No final do ano de 21, que é a temporada 19 e 20, e o comecinho da temporada antes da pandemia, ele joga pouco pelo time de cima. Ele joga 3, na Bundesliga mais 11, dá 14, na Copa da Alemanha mais 15, Supercopa da Alemanha 16. E mais amistoso com a seleção, ele joga 18. Ele joga 18 jogos só com o time na temporada 2020. Na temporada no 2020. ano 2020. E faz 3 gols. Isso. 21 ele já começa a jogar um pouco mais. Gols, porque ele faz um gol pela seleção também. Na de 21 ele começa a jogar mais, né? Na de 21, que é o ano que ele completa 18, ali ele já joga Mundial de Clubes, ali ele já joga Champions, jogou 8 jogos na Champions, jogou 26 jogos na Bundesliga, 10 vezes foi titular. Ali ele já começa a jogar. E eu acho que mais. A grande parada não é nem a quantidade de jogos, assim. O Musiala desde muito cedo... Vai pra Euro. Ele vai pra Euro, ele é convocado pra Euro de 2020 de 20 que é jogado em 21, né? Com 18 no ano que ele completa 18 anos. Eu não vejo nem tanto só por isso. Eu vejo por complexidade do jogo, assim. O Musiala, aos 18 anos, 17 anos, já era muito habilidoso, já conseguia ter entendimento do jogo, já tinha um nível de influência toda vez que ele entrava no Bayern de Munique. Não era titular principal, mas ele já conseguia influenciar bastante. É algo mais ou menos perto ali de Fati, Mbappé, mas eu acho que talvez ele tivesse um passinho à frente. Eu acho que Cristiano e Messi são mais titulares, já tinham mais mostrado mais. Talvez eu baixaria os 2 da 3 para 2 e botaria o Musiala na 3. Qual para o VCR? Pode ser. Tá bom. Então baixa os Fati e Mbappé, encaixa o Musiala ali.
E vamos para Menino Ney. Aí estamos falando da famosa sacanagem. Porque, beleza, com 17 anos, na temporada de 2009, né? Ele ainda era reserva. A época do filé de borboleta. A época do filé de borboleta, Do que ele era... Luxemburgo. Exatamente. Que loucura, né? Cara, essa é fantástico, né, cara? Filé de borboleta. O Luxemburgo tem as boas. E não sei se você tá ligado, o campo aumentou 16 metros. Verdade. O Lucha ressalta isso sempre, de forma muito enfática. Enfática. E correto. Claro. Mas o ponto do Neymar é já a temporada de 2010. Aí em 2010 ele já começa a jogar num nível muito alto. É aquilo que eu falei do Estevão, com muito mais protagonismo, né? No caso do Neymar. Ele era um jogador que já entendia o que precisava se movimentar pelo campo, quais as principais rotas do campo, qual a capacidade que ele tinha de dar passe, de achar, dar assistência, de pisar na área para fazer gol. Ele já influenciava no jogo muito mais do que a maioria dos jogadores. O Neymar era bizarro já em 2010. Em 2009, beleza, mas em 2010 já era bizarro, já era muito mais parecido com o que ele jogou em 2011 do que 2009, né? O Neymar de 2010 é muito mais parecido com 2011 do que com 2009. Ele já, aquele Campeonato Paulista é brincadeira que ele joga, a Copa do Brasil, temporada como todo, e já tinha seleção, né? O Neymar já em 2010, na reta final, ele já passa a ter convocações à seleção brasileira e já passa a ser, se não o principal, um dos principais jogadores da seleção principal. Com um bônus, com um acréscimo aí, né? Eu nem defendia isso à época, mas o Neymar é lembrado já desde aquela época como o grande erro do Dunga na lista da Copa. Né? Eu lembro, a gente estava lá na coletiva de convocação e esse era o principal tema entre os repórteres. Ele não levou Ganso e Neymar. Só se falava disso. Então você tem isso. Muita gente falava mais até do Ganso. É bizarro aqui, porque em 2009, no ano que ele tem no ano que ele completa 17, ele termina o ano com 14 gols e 9 assistências. Que é o ano que ele joga a Copinha. Ele começa o ano jogando a Copinha. Começa o ano jogando a Copinha e com aquela camisa do Santos que dava 2 Neymar dentro da camisa. E aí que é o recorde que o Estevão quebrou agora, né? De mais gols e assistência no primeiro ano e tudo mais. No ano de 10, que é o ano que ele completa 18, ele não joga todo o ano de 10 com 18. Lógico, é o critério que a gente botou aqui. No ano de 10, ele faz 42 gols e dá 16 assistências. É campeão da Paulista, jogando pra cacete, é campeão da Copa do Brasil, jogando pra caramba. E o Santos só não ganhou o Brasileiro porque o Neymar quase não jogou, toda hora era convocado. Era convocado para a seleção do Mano, era convocado para a seleção olímpica. Acho que logo na primeira convocação depois da Copa, o Mano chamou, né? Chamou ele, os dois, Ganso, né? Ele, Ganso, Pato. Que é um jogo lá dos Estados Unidos, se não me engano. A primeira ganha, Brasil e Estados Unidos. Ele faz um gol de cabeça. 2x0, o gol dele. Ele é 2x0, acho que ele faz um gol. Ele faz um gol de cabeça. Pato e um dele, se eu não me engano. O ataque era, o meio pra frente daquela seleção era Ganso na armação, Neymar e Pato na frente. Então, é um jogo que E pra ser justo, desculpa, o trabalho do Mano começava a dar um sinal de melhora, aí ele foi mandado embora. 2012, né? Isso em 2012, né? Não, 2011. Acho que é antes é logo depois 2012, da Olimpíada. Pra ser justo com o Mano, tá? É 2012. Porque na verdade houve a troca, né? Houve a troca, caiu o seu Ricardo Teixeira, pelas razões de prestar contas às forças policiais, não só do Brasil, e que a queda do Ricardo Teixeira começa com uma reportagem na revista Piauí. Lembremos. É uma entrevista que ele deu, né? É uma entrevista que ele deu. Quando, entre outras coisas, ele fala: eu não fico preocupado com denúncia, não. Só vou estar preocupado no dia que a denúncia sair no Jornal Nacional. E saiu aí no deu Fantástico. 2 semanas. Deu saiu 2 semanas. Fantástico. A Globo falou: pô, aí tu me quebra, irmão. Aí a Globo meteu help me, help you. Aí a Globo meteu: aí tu me quebra, irmão. Pô, tu meteu uma dessa, aí tu me quebra. Aí, Fantástico, matéria do Não foi o Jornal Nacional, foi o Fantástico. Aí tu me quebra, irmão. Aí mudou pro José Maria Marim, primeira medida dele, demite o Mano, traz quem? Os técnicos que ganharam. Aí ele trouxe Filipão para treinador e Parreira de auxiliar, de coordenador. Se der ruim em 2014, pau neles. Ele Ninguém fala assim, lembra de mim. eu, Zé Maria Marim, tenho nada com isso. Isso aí. Vocês queriam o treinador? Trouxe logo os que ganharam as últimas 2. Isso mesmo. E botou lá, e mandaram o Mano pro caramba. Cara, assim... Eu acho que se a gente quer deixar só o Yamal na 9, tem que baixar todo mundo, porque o Neymar não pode ficar na mesma nota que o Ender. Eu defendi aqui Yamal sozinho na 9, mas eu sou o condutor desse programa, eu preciso olhar para todas as possibilidades e fazer a pergunta. Neymar não raspa nessa 9? Então, eu acho que raspa. Eu acho que para ele não ficar na 9, temos que baixar todo mundo uma nota para ele também ficar sozinho na 8. Porque ele tá à frente do Ender. Tá bom. Ele tá à frente do Ender. Eu acho que ele não fica na 9, mas raspa a 9, tá? Tá, pode ser.
Acho que é justo. Pô, o Yamal tem uma Euro, né, irmão? O Yamal tem uma Euro. O Yamal, Bota lá na Euro de 24, ele poderia jogar a Euro Sub-19, poderia jogar a Euro Sub-21 e estava desequilibrando a Euro de adulto. Pois é, cara. E tem um ponto que muita gente vai chegar nos comentários e falar, cara, que loucura, o Neymar tinha gol Puskás aos 18 anos. Não tinha. Isso é em 2011. O gol Puskás é em 2011. A temporada do título da Libertadores... Flamengo. A temporada do título da Libertadores é 2011. Temporadas fantásticas do Neymar, 11 e 12, são com mais de 18 anos. Estamos contando até a temporada do título paulista, que você lembra, que fica na tua cabeça lá. É a temporada do título paulista. Que só isso... Só o que ele jogava ali já é mais merecedor. Final histórica, inclusive. Dessa nota 8 aí. Histórica. Mas é o critério de avaliação. O Mbappé, por exemplo, a metade da temporada que ele arrebentou, a gente não pôde avaliar, porque já foi no ano seguinte a ele completar 18 anos. Culpa dele também que nasceu em dezembro, né? Tivesse nascido em outro momento. Ou a galera do print, que eu sempre falo. A galera do print não vai entender o contexto. Vai achar que o Mbappé, 18 anos, valeu a temporada inteira. Vocês têm que ver a argumentação. Valeu. Para de preguiça. Não gente. valeu. Tem que ver a argumentação. Só pra constar, e que só joga contra as pessoas que nascem depois, né? Isso daí comprovadamente que depois que você vira profissional, o adulto, não faz tanta diferença. Mas durante um bom período, divisão de base, categoria de base, sub-11, sub-15, o garoto nascer em janeiro, que é o que o pessoal chama de maturação, leva vantagem, porque, por exemplo, um garoto que nasce em janeiro vai para uma dividida, mesma idade, tá? Os dois com 13 anos. O garoto que nasce em janeiro, para um garoto que nasce em outubro, tem uma diferença de desenvolvimento. Muita coisa. De quase um ano, pô. Muita Entendeu? coisa. Então, categoria de base faz uma diferença gigantesca. Eles jogam na mesma categoria, porque tem a mesma idade, mas tem uma diferença ali. Inclusive, isso é visto, quem é especialista de base analisa isso, para ver o quão maturado está esse garoto. É isso. Quando ele nasceu, muita gente vê qual mês que ele nasceu, para justamente ver isso. Tanto que quando eu era moleque e jogava base, foi criado a 0 primeiro ano. Você tem um ano lá, por exemplo, eu era 9-3, eu tava no meu ano de sub-13. Era 2006 isso. Em 2006 eu joguei uma Copa 0 primeiro ano. Não joguei o campeonato, tinha um campeonato, mas eu já joguei na categoria acima, na Copa 0 primeiro ano, para ir me acostumando com a nova categoria. Pedri. Ele faz... o Pedri é um cara que... Muita gente não lembra, mas o Pedri não é da base, não é de La Masia a vida inteira, né? Ele vem do Las Palmas na temporada... Em idade de base ainda. Em idade de base, na temporada 19-20. Ele não é revelado na base do Barcelona. Isso, mas... E aí depois ele ainda volta para jogar no Las Palmas. Volta não, né? Ele joga a temporada 19-20 pelo Las Palmas, emprestado pelo Barcelona. Só que no ano que ele faz o Pedri, salvo engano, o Pedri ele é... Deixa eu pegar aqui para... Ele é de 2002, não é? 2002. O Pedri é 2002. No ano que ele tem... Tem que analisar 2019 e 2020. No ano de 2019, ele joga poucos jogos, né? Todos eles no Mundial Sub-17 e no Las Palmas, segunda divisão, pelo Las Palmas. Então ainda é um jogador com pouco brilho, né? Teoricamente, europeu. nem poderia estar aqui. Nem poderia estar aqui. Porém, no ano que ele faz 18 anos, que é no ano de 2020, aí ele já passa a jogar 4 dos 5 jogos como titular na Champions League, já começa a ser mais titular no Campeonato Espanhol, já tem jogos em Copa do Rei, aí ele passa a ter mais minutagem. Eu ainda acho que não é a principal temporada dele, tá? Acho que ele vai ganhar maturidade com 18 para 19. Quer derrubar? Eu acho que talvez. Não sei se precisa derrubar, cara. Mas aí que nota você colocaria? É difícil, né? Uma conta complexa. Porque ele tem 3 gols, né? No ano, né? Ele tem, mas tudo bem que é a função também. Não, tudo bem. No ano que ele... E 2 assistências. Ele tem 3... No ano que ele completa 18, no ano que ele completa 17, a gente praticamente não pode contar com ele. No ano que ele completa 18, ele tem 45 jogos, tá? Desses 45... 40 pelo Barcelona, 4 foram pela Sub-21, pela Euro Sub-21. Ele tem 40 jogos pelo Barcelona, desses 40, 31 foi como titular. Na temporada 2021. No ano de 21, né, no caso. No ano de 20, perdão. No ano de 20. No ano de 20, no ano que ele completa 18, anos, então. Ele tem 40 jogos pelo Barcelona,
32 como titular, 31 como titular. É bastante coisa. E tem 2 gols, tem 3 gols e 2 assistências. Pra posição eu não tiraria, não. Você tem o que avaliar, então. Não tiraria, não. Que nota, o Musiala jogou menos, né? Mas quer descer o Musiala e botar o Pedro ali? Mas, Então, mas é que o Musiala já jogava pelo Bayern profissional com 17. Eu acho que... Quer botar junto? Não sei se talvez até o Pedro... Porque acho que o Messi não. O Messi já vem, já ganha titularidade, já tem hype, o Cristiano também. Acho que ele Então vai bota pra junto. dois. Bota junto, tá de boa. Raul! Cara, o Raul é grande demais, hein? Raul é muito grande. O Raul, com 18 anos, ele já é titular e principal jogador do Real no título espanhol na temporada 94-95. É muito grande, cara. Ele já ganha a temporada 94-95, aí o outro título ele já tem mais de 18 anos. Uma pegada meio Hendrick, então? Ele fazia dupla com o Zamorano. Os dois atacantes. A dupla de ataque era Raul Gonzalez e Zamorano. E o Raul é um dos principais jogadores daquele título, né? Quer ver? Deixa eu olhar aqui certinho pra gente colocar. Ele faz 17 anos em 94, certo? No ano que ele completa de 17 anos é 94. E aí, 94, ele tem já pelo Real Madrid... Caramba, cadê? Tá com dificuldade aqui, hein? Ó. No ano que ele completa 17 anos, que é 94, ele termina o ano titular do Real Madrid, tá? Ele joga 6 jogos, joga 5 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 5 jogos ele tem 7 participações em gol. Em 95, como titular do time, ele joga 41 jogos, olha isso. Ele joga 41 jogos, faz 19 gols e dá 2 assistências. Titular do Real Madrid, campeão do Campeonato Espanhol, titular do Real Madrid em Champions League. Então ele tem que parar na 7 ali. Que é o nosso teto agora, né? Ele com 18 anos, no ano que ele completa 18 anos, ele é titular do Real Madrid. Aí eu vou fazer a pergunta, ele não raspa na 8, não? São 41 jogos como titular, 8 como reservas. 8 como reserva, são 19 gols e 2 assistências como titular. E ele faz E é o Real Madrid, né, meu amigo? No Real Madrid. É o Real Madrid. Bota na 8, pô. Pode botar na 8. Pode botar na 8. Pode botar na 8. Vai ter jeito, não. É o Real Madrid e esse Real Madrid é campeão espanhol em cima do finalzinho do Barcelona do Cruyff. O Ronaldo tinha saído... O Ronaldo jogou a temporada 96-97, né? No Barcelona. No Barcelona, né? 96-97. É a temporada que o Ronaldo vai pra Inter, né? No final da temporada, Isso. né? Ele ganha a bola de ouro já pra... na Inter. Rodrigo deu uma assombrada também por aqui, hein? Então, primeira temporada dele é a temporada de... Primeiro jogo que ele faz é em 2017 ainda. Mas eu vou colocar aqui a temporada de 2018, quando o Rodrigo tem 17 anos de idade. O Rodrigo é de 2001. O Vini, que a gente vai analisar depois, é de 2000. O Vini é um ano mais velho. E em 2018 é a melhor temporada dele já no futebol brasileiro. Termina com 12 gols, 4 assistências. Eu lembro muito, cara, que em algum momento o ataque do Santos... Você vai lembrar bem mais do que eu. O Santos, ele tinha um ataque dentro da zona de rebaixamento sendo comandado pelo Jair Ventura com Rodrigo, Gabigol... E Bruno Henrique. Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo, e o time estava dentro da zona de rebaixamento. Mas é um cara que tem muita minutagem, assim, dos 57 jogos dele na temporada, 44 como titular, e a gente via um pouco, na época, já tinha muita comparação com o Vini, né? Porque foi vendido também para o Real Madrid, pelo mesmo valor, os dois por 45 milhões, e muito se era falado naquela época um pouco do que eu falei aqui do Estevão, refino. Aos 17 anos, o Rodrigo era mais pronto. O Rodrigo tinha mais refino que o Vini. Depois, à chegada do Real Madrid, o Vini se desenvolveu em todas as características do jogo dele, né? Tanto que até hoje dizem, né, que o Rodrigo é mais refinado do que o Vini, etc. Tem esse debate. Ainda tem esse debate, mas o Rodrigo, mas a questão do protagonismo, o Vini explodiu, né? Nem se compara com o Rodrigo. Nem se compara. Mas o Rodrigo, com 17 anos, eu acho que ele tinha um refino maior do que o Vini. No futebol brasileiro ele mostrava mais, ele tinha mais essa capacidade de influenciar o jogo que a gente tem falado tanto. E teve mais jogos mesmo, questão numérica mesmo, né? Ele jogou mais aqui do que o Vini, né? 77 jogos. Ele tem 57 jogos em 2018, no ano que ele completou 17, são 12 gols e 4 assistências. E no ano de 19, que já tem um pedaço já no Real Madrid, no ano 19 é o ano que ele completa 18, ele tem 48 jogos,
tem que tirar aí desses 48, ele tem que tirar 8 de Sul-Americano Sub-20, mas ele tem, então, 40 jogos, 12 gols e 6 assistências entre Santos e Real Madrid. Então ele tem aí... Ele manteve o número de gols e aumentou a assistência. Ele tem 24 gols nos 2 primeiros anos e 10 assistências, ou seja... No Santos e no Real Madrid. No Santos e já um pedacinho no Real Madrid. O Rodrigo nem tem tantos jogos a mais que o Vini no Brasil, não. São só 10 jogos. 10? O Rodrigo tem 10 jogos a mais do que o Vini. A distância. Que nota pro Rodrigo, hein? Porque o Vini, ele começa a jogar no profissional do Flamengo no meio de 17 e vai embora no meio de 18. O Vinícius o Rodrigo joga 1 ano e meio no profissional do Santos, né? Ele joga todo 2017, todo 2018 e metade do 19. Por isso. Salvo engano, eu acho que o Vini estreia ou no dia que ele completa 17 anos com a camisa do Flamengo. Ou no dia seguinte. Ou quando ele é vendido. É um dos dois. Não, depois que o Flamengo assina, eu acho. No dia seguinte que assina, no dia seguinte que o Flamengo, ou na semana que Flamengo e Real assinam, ele joga a estreia contra o Atlético Mineiro. O jogo, se eu não me engano, foi 0x0. 1x1 no Maracanã, e ele entra no segundo tempo treinado por Zé Ricardo. Vocês já querem dar as notas do Rodrigo e do Vini, já que estão falando dos dois? Pode ser. Eu acho que no futebol brasileiro o Rodrigo pode ficar uma nota à frente do Vini. Concordo totalmente. Agora as notas. Talvez até mais. Mas o Rodrigo tem que ficar à frente do Vini. Mas é que eu acho que a gente teria que olhar o Vini com o Pedro, né? Com o Foden, né? Para brigar para 0? Eu acho que o Foden é mais 0. O Vini tem jogo de Libertadores, que ele, é impactante. Concordo. Então, acho que não é o Vini, não. Foden 0, Vini 1 e o Rodrigo 2 ou 3, Acho que pode ser 2. Pode ser 2. Tá bom. Porque na 3 ali você já tem Cristiano e Messi nessa idade. Rodrigo não ficar com medo. Ronaldo, que ainda era o Ronaldinho. Cara, o Ronaldinho que vai... Ele vai pra Copa? Vai, 94 ele vai. 17 como reserva. Ele é selecionado pra Copa. Ele não joga 1 minuto sequer, mas ele tá lá. Inclusive, recentemente. Ele é campeão do mundo. Eu tava vendo o podcast dele pro Romário, né? O Ronaldo foi lá e ele falou que durante a Copa o Romário brigava com ele todos os dias. Fala, você tem que ir pra imprensa dizer que você quer jogar, pô. Exatamente. Você tem que pedir, o ataque tem que ser eu, você e o Bebeto. Pede pra jogar. E o Ronaldo lá, na dele, não, eu tô aqui na Copa, não vou falar nada e tal. Pato novo não dá vergonha. Aí o Ronaldo fala, então tá bom. Aí o Romário fala, então tá bom, pega um café lá pra mim, vai. Genial, né, cara? Bom, mas aqui com a camisa do Cruzeiro deu uma assombradinha também, o seu Ronaldinho, hein? O Ronaldo, a gente tem que analisar os anos de 93 e 94, tá? 93, o Ronaldo tem 20 jogos pelo Cruzeiro e 20 gols. Doideira, cara. Doideira 20 demais. jogos pelo Cruzeiro e 20 gols. Na primeira metade de 24, o Ronaldo tem 26 jogos pelo Cruzeiro e 24 gols. E precisa olhar a metade do que ele faz pelo PSG lá, que ele já chega, porque aí é o ano que ele completa 18, né? Pelo amor de Deus. E aí ele já tem uma Copa do Brasil, né? Não sei quantos jogos. Em 93? 93 eu acho que ele nem joga. Eu vou olhar agora pra ver se ele tem alguma minutagem. Eu acho que ele não joga, mas vamos ver. Ele não joga. Ele não joga. Não tem nenhum minuto. Eu tinha na memória que ele no elenco, mas não joga. Elenco, mas ele não joga. E tem o Mineiro de 94. Aí já no Mineiro de 94 já tem um certo impacto. 93. No Mineiro ele joga um jogo. Do 93. De 93. Em 94 ele joga os 18 jogos do Mineiro e marca 22 gols. E ele faz, por isso que ele vai pra com Copa. 17 anos, no ano que ele completa 17, o Ronaldo faz 4 gols 4 gols na Supercopa da Libertadores, 1 gol na Recopa Sul-Americana e 12 gols na Série A. Ok? Perdão, 8 gols na Supercopa da Libertadores e 12 gols na Série A. 12 gols. 93. Em 94, que aí já pega um pedacinho da era PSV, o Ronaldo tem, juntando tudo, tá? PSV, Seleção e Cruzeiro. Ele tem 48 gols, 48 jogos, 41 gols. Já envolvendo Liga Europa, Campeonato Holandês e Copa da Holanda. No ano que ele completa 18, ele tem 41 gols em 48 jogos. Incluindo aí amistosos da seleção. Tem que jogar na 8. É mais um da 8 aí. É mais um da 8, pô. É mais um da 8. Não tem mais como. um da 8. Não dá. Ganha Campeonato Mineiro, já era bom o suficiente para estar no grupo da seleção de uma Copa do Mundo. Sim. É campeão do mundo sem jogar, mas é campeão do mundo. E é brincadeira. E é por isso que a gente falou lá atrás, porque o título, o Ronaldo não tem o título, o Ronaldo tem um Mineiro, não tem um Campeonato Brasileiro igual o Endrick.
tem. Mas o assombro que ele era, mexer do jeito que ele era, Pelo bizarro. amor de Deus. Wayne Rooney, aí tá com a camisa do Everton, né? Vou ter que pegar aqui agora lembrar. Eu lembro dele com a camisa do Everton, jogava com a 8, se não me engano, camisa do Everton, mas aí agora eu já não lembro exatamente o que fez. 85. Então, de hype, era um hype bizarro. Tinha gente que comparava coisas bem inglesas. Tinha gente que comparava ele com o Pelé, pô. Tinha gente que comparava ele, juro, Bem inglês, só né? você pegar. Tinha gente que comparava ele com o Pelé. Agora, ele é de que ano mesmo? Acho que é. Calma aí, pô. Agora Deixa que eu eu ver fechei. aqui. Pô. Só pra eu olhar aqui certinho. Eu me lembro que de hype tinha gente que comparava O Rooney ele é de 85. 85. Então a gente tem que analisar 2003 e 2004, tá? Vamos analisar aqui 2003. O que ele fez em 2003? Mas tinha gente que falava dele, o novo Pelé, o Pelé branco. Tinha gente que chamava o Rooney de Pelé branco. Pelo amor de Deus, né? Assim, que era em 2003. Cara, é grande, hein? 2003, o Rooney, no ano que ele completou 17 anos, ele vai para... Ele tem 37 jogos, ele tem 8 gols e 6 assistências, pelo time profissional do Everton, tá? 37 jogos, 8 gols e 6 assistências, isso no ano que ele completa 17 anos. Em 2004, no ano que ele faz 18, ele joga a Euro, ele tá convocado para Euro. No ano que ele completa 18, ele já é titularíssimo do Everton. Ou 2004 ele já estava no United. Boa, eu tenho que até... Acho que ele já estava no United. Ele joga 48 jogos, 18 gols e 5 assistências. Bons números. Bons números. Mas eu acho que o Endrick fez mais, né? Fez mais. Até pela natureza de um jogar no Palmeiras e o outro jogar no Everton, né? O Everton não vai proporcionar ao Rooney os títulos, mas... 5 ou 6 pro Rooney, vocês acham? Deixa eu ver aqui, só assim em 2004 ele estava no... Foi mais que o Agüero esse início? Eu acho que foi, cara. 2004, metade do ano ele tá no Everton e a outra metade ele tá no United, né? Então, o ano que ele completa 18. É grande ali. Eu acho que o hype... E ele tinha uma parada Eu um pouco acho quando ele era se molecão. a gente botar hype, eu acho que ele tá ali... À frente do Agüero? Eu acho que... Não, bem à frente. Bem? Eu acho que ele tá bem à frente. Então, umas 6 ou 7. Eu acho que seria melhor a gente subir o Bellingham pra 7 e botar ele na 6 junto com o Pato. Pô, fecha O tranquilo. Rooney tinha uma parada muito de ser que ao mesmo tempo já era tecnicamente muito privilegiado. O Rooney pegava muito bem na bola, né? E Mas fisicamente um touro. É. Assim, ele já conseguia... Ele ficou muito marcado no futebol por ser um cara que pressionava muito o zagueiro e fez isso muito bem já desde então. Para fechar, Vitor Roque. O último nome Ainda da tinha o Vitor nossa Roque. A lista. gente não tá vendo o Vitor Roque aqui. Mas vocês estão vendo, os inteligentes Só os estão inteligentes. vendo. Vitor Roque. Já falamos até um pouquinho, né, do impacto que ele causou, Ele né? causa um impacto absurdo de uma transferência polêmica ali, com questão de justiça e tudo, de não pagamento, parará, e chega no Atlético Paranaense e ele chega fazendo diferença. Ele faz 2 gols decisivos no Libertadores da América, o gol que classifica contra o Libertad nas oitavas, o gol que bota o time na semifinal contra o Estudiantes. Então, Eu acho que o Estevão é com certeza mais do que o Vitor Roque, pelo impacto que tem. E o Jesus também. E o Jesus também. Então, Eu acho que o Agüero ficou um pouco supervalorizado Eu aí, com não o acho Cristiano não, e Messi, cara. cara. Pô, os caras já estavam no Barcelona, sendo impactante. Cristiano, pô, também sendo já impactante ao então esporte. quer subir os 2 para 4, botar Agüero e... Era o que eu ia sugerir. Na 3? Eu ia sugerir bom, isso. Sobe Cristiano e Messi, Que desce fica- Agüero e bota o Agüero e Não, Vitor não, Roque nas 3. deixa o Maldini na Deixa o 4. Maldini, deixa o Maldini fica? Isso. Tá, então der só o Agüero. Isso. Sobe os 2. Cristiano e Messi na 4 e o Vitor Roque junto com o Agüero Agüero na na 4. 3. Na 3, perdão. Tá bom. Perfeito. Beleza. É isso, amiguinhos e amiguinhas. Semana que vem estaremos aqui de novo. Continue dando like, comentando e sugerindo E temas. se possível, assiste o programa antes de esculhambar. Não, nem nós por temos certeza do que a gente Mbappé, falou. por exemplo, foi duramente penalizado pelo critério, mas aqui nós temos critério, né, VSR? Aqui Ou o seja, critério não- é ter critério. Ou seja, nunca seremos técnicos da seleção brasileira. Semana que vem de volta. Depende Tchau. de quem Vou assumir. apagar das... Ô, Depende de quem Vou assumir. apagar das...